Padrasto paga pensão alimentícia? Bom, se tu te encontra nessa situação e tem curiosidade sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, que após a vinheta a gente vai conversar. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara Correia, eu sou advogada de direito de família e esses dias eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o dever, né, a obrigação daquele pai socioafetivo em pagar pensão alimentícia, ou seja, que o pai de criação, ele tem sim a obrigação de pagar pensão alimentícia, se reconhecido, é claro, como pai socioafetivo. Só que aí surgiram muitos comentários ali neste vídeo com a seguinte pergunta: e o padrasto, Bárbara? Como fica o padrasto nessa situação? E eu vi que teve muitas pessoas ali muito aflitas, né, em saber exatamente como que acontece no caso do padrasto. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Gente, primeira coisa, assim, eu gosto de ir direto ao assunto e depois eu vou explicando, tá? Quem já me acompanha aqui há um bom tempo sabe disso. O padrasto, que é padrasto, não paga pensão alimentícia, tá? O problema todo é o padrasto que deixou de se comportar como padrasto e assumiu o papel de pai naquele relacionamento daquela criança. Quando este padrasto assume o papel de pai, ele se porta como pai, ele apresenta o enteado como filho, ele se apresenta, né, como pai daquela criança, ele acabou assumindo o papel de pai, aí sim, este padrasto que assumiu o papel de pai, ele acaba sendo um pai socioafetivo, um pai de criação. E, consequentemente, num processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva, ele vai ser reconhecido como pai e ele vai sim pagar pensão alimentícia. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que não é o simples fato de tu ser padrasto e tá ali naquele relacionamento que tu vai ser reconhecido como pai. Existem inúmeras provas que vão ser levadas em consideração nesse processo. O juiz, ele vai analisar várias questões, vai ter estudo social para analisar aquele relacionamento, que vai com o assistente social, que vai conversar com a mãe, com a criança, com o padrasto. Então vai ter testemunhas, vão ter muitas provas ali para poder convencer o juiz que esse padrasto não é padrasto, e sim pai daquela criança. Eu quero dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil e mais simples a compreensão, tá? Porque um dos comentários que eu recebi ali nesse vídeo que eu tô comentando aqui com vocês é que, tá, Bárbara, mas e se a mãe ensina a criança a chegar lá na frente do juiz e dizer, ele é meu pai? E aí, eu tô ferrado então? Né? Então como é que fica essa situação? E calma, gente, não é bem assim. Imagina uma situação, se a única prova desse processo é essa criança dizendo pro juiz ou pro assistente social, ele é meu pai, se essa é a única prova, ela é uma prova muito falha, muito frágil, e não é isso que vai ser levado em consideração, mas o conjunto de provas. E qual é esse conjunto de provas? Que é isso que vai ajudar vocês aqui a conseguir identificar na situação que vocês se encontram ou que vocês venham a se encontrar futuramente, né? Qual o conjunto de provas que vai fazer com que vocês sejam ou não reconhecido pai socioafetivo, pai de criação dessa criança. Primeira coisa, o tempo de convivência. Tem uma outra primeira coisa antes disso, que não é um namoro, né, pessoal? Se vocês estão numa situação de namoro com uma mãe que tem um filho, vocês não são padrastos, vocês não vão pagar pensão. Quando a gente começa aqui a cogitar a possibilidade, é porque há uma união estável já entre vocês ou um casamento. Aí sim, aí aqui é o primeiro passo. Tá? Aí a gente começa a cogitar a possibilidade de ver se vocês vão ser considerados pai socioafetivo ou não. Passado esse ponto, segunda questão, o tempo de convivência. Essa união estável, esse casamento. Quanto tempo de convivência aqui? 6 anos? 5 anos? 10 anos? Quando tu conheceu essa mãe e vocês casaram, essa criança tinha 1 ano e agora essa criança está com 15 anos, já é uma adolescente? Olha só o tempo que faz que tu cria esta criança e que talvez tu crie como tua filha. Outra questão, terceira questão, é tu que paga as despesas desta criança? É tu que realmente paga as despesas exclusivas dela, que arca com todos os custos dela? Quarta questão, ela tem pai vivo, pai biológico?
o pai biológico é vivo, ele paga pensão, não paga pensão, mas principalmente, ela possui um pai biológico vivo? E a última questão, como que tu apresenta essa criança para os outros? Como que tu te apresenta? Quando tu conhece alguém, tu diz, essa é minha filha, esse é meu filho ou esse é meu enteado? Como que tu apresenta? Então, esse conjunto, essas perguntas que eu fiz aqui para vocês, é isso que o juiz vai levar em consideração para verificar se é uma relação de padrasto ou uma relação de pai. Então, é isso que precisa ser levado em consideração. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tu começou a te relacionar com essa mãe, ela tinha uma criança de 1 ano. E agora, quando essa criança está com 15 anos de idade, vocês estão se divorciando. O pai sumiu. Vocês desconhecem o paradeiro do pai. Tu sempre tratou ela como tua filha. Tu foi na escola, nas festas de Dia dos Pais, nas homenagens pro Dia dos Pais. Ela é tua dependente financeira, né? Tu informa ali como dependente. Tu trata ela, tu apresenta ela como tua filha. A vida inteira tu apresentou ela como tua filha. Ela te chama de pai, tu chama ela de filha, né? Se for uma situação dessas, as chances de tu ser considerado pai socioafetivo e ter que pagar pensão são altíssimas. E o pai socioafetivo, inclusive, ele não é só pagar pensão que vai ser a obrigação dele. Havendo o processo de reconhecimento de paternidade socioafetivo contra esse padrasto, e esse padrasto for reconhecido como pai, o sobrenome dele vai para o registro de nascimento. Essa criança, além de ter direito à pensão alimentícia, ela vai ter direito à herança também. Ela passa a ter todos os direitos de um filho. Então não é só pagar pensão alimentícia, vão vir todos os direitos, inclusive o nome na certidão de nascimento dessa criança ou adolescente. Mas digamos agora que uma situação, que tu começou um casamento, uma união estável, e a criança já não era mais criança, tinha 14 anos de idade. E esse relacionamento com a mãe dela durou 2 anos. E tu sempre apresentou como teu enteado. Tu nunca disse, essa é minha filha. E inclusive esse enteado também sempre te chama de padrasto. E vejam aqui, ó, para aquela pessoa que fez aquela pergunta. E se ela chegar lá na frente do juiz e disser é pai, vejam aqui, é só mais um indício. Tem todo o conjunto probatório que deve se levar em consideração, tá? Porque digamos que nessa situação, tu ficou 2 anos com a mãe, tu sempre apresentou como enteado, tem provas disso, as pessoas que conhecem vocês sempre foi, aí chega lá na frente do juiz, não é tu que paga as despesas dela, desse adolescente, não é tu que paga, tem pai vivo, tá? Só não cobra do pai, a mãe não cobra do pai porque não quer, não interessa as razões, mas tem pai vivo. Aí chega lá, a única prova, a única coisa que tem é esse adolescente de 14 e 15 anos chamando de pai. É óbvio que isso não é prova o suficiente para que o juiz te condene a ser pai socioafetivo. Precisa desse conjunto que eu falei aqui para vocês. Resumindo, vamos resumir aqui. Padrasto pode pagar pensão alimentícia? Pode. Se ele se comporta como pai e não como padrasto. O juiz vai levar em consideração, dentre outras coisas, mas as principais, período de convivência, né, período desse relacionamento, desse casamento ou dessa união estável, se o pai tá vivo, o pai biológico, se é tu que paga as despesas dessa criança, sempre foi tu que pagou, se tu chama ela de filha, se ela te chama de pai. Então tudo isso que vai ser levado em consideração. Se realmente tu for reconhecido como pai socioafetivo, daí vem todos os direitos, como eu disse aqui pra vocês, inclusive o sobrenome lá na certidão de nascimento. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido aqui que não é assim, né? Não é fácil, não é tão simples assim, precisa ter um conjunto de provas para provar isso. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do assunto, que eu adoro ler os comentários de vocês. Um abração, gente!